Olá pessoal, aqui é o professor Suzuki. Nós vamos falar sobre o fluxo de caixa. Temos aqui o comando da questão. A empresa ABC Limitada deseja elaborar o orçamento de caixa para o terceiro quadrimestre de 2019. A empresa obteve um saldo em caixa de 40 mil em 31 de agosto de 2019 e adotou como prevenção manter um saldo mínimo de R$5 mil. Se houver necessidade de financiamento, descontar duplicatas de 30 ou 60 dias. E a projeção dos encargos é 5% para 30 dias e 10% para 60 dias. Então, nós vamos fazer um fluxo de caixa no terceiro quadrimestre. O primeiro quadrimestre quer dizer 4 meses. O primeiro quadrimestre é janeiro, fevereiro, março, abril. Aí nós temos maio, junho, julho, agosto, e o terceiro é setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós temos aqui esses dados, né? Nós temos a tabela dos meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí nós temos 3 tabelas, temos tabelas de vendas, temos as compras e temos os salários, ok? E nós temos aqui o comando da questão. 10% das vendas são à vista, 20% são cobradas no próximo mês, 30% são cobrados 2 meses após a venda e o restante 40% após 3 meses. Se você somar os percentuais, vai dar 100%. Em relação às compras, elas são pagas 20% à vista, 30% com 30 dias, 25% com 60 dias, 25% com 90 dias, ok? São previstos juros de aplicações financeiras no valor de R$3 mil em novembro e 9.800 em dezembro. A empresa prevê vender à vista equipamentos ultrapassados tecnologicamente também em novembro por R$5 mil e no mês de dezembro uma venda à vista no valor de R$40 mil. A empresa paga seguros R$2 mil por mês. Os salários são pagos no próprio mês, porém os encargos sociais são pagos no mês seguinte e corresponde a 90% dos salários devidos. Em outubro, pagará o principal e os juros de um empréstimo obtido no primeiro quadrimestre de 2019 no valor total de R$4 mil. Programou para outubro a compra de mobiliários para escritório no valor de R$8 mil, sendo que 50% pagamento em 30 dias e o restante para pagamento em 60 dias. O imposto de renda é R$5 mil, será pago em dezembro. Então, de acordo com as informações acima extraídas no orçamentos operacionais, determine os saldos finais de caixa de setembro a dezembro de 2019, todos. Se há necessidade de financiamento ou sobra de caixa nesse período, especificar os meses e os valores. Quanto a empresa tem para pagar no ano de 2020, especificar a base de cálculo. E quanto a empresa tem para receber em 2020, especificar a base de cálculo. Tá? Lembrando que o fluxo de caixa, na verdade, ele é o movimento do dinheiro. Nós vamos calcular 4 movimentos. Quanto tinha, quanto entrou, quanto saiu e quanto ficou. O quanto tinha é o saldo inicial. Quanto entrou é o total de entradas. O quanto saiu, o total de pagamentos, e o quanto ficou é o saldo final, ok? A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar esses dados aqui das vendas, das compras e salários no quadro auxiliar. Vamos ver como é que funciona o preenchimento do quadro auxiliar. Nós temos aqui então o quadro auxiliar. O quadro auxiliar, nós temos aqui as vendas, o total das compras e o total dos salários. A primeira coisa que você tem que fazer é preencher aqui os dados, né? Você vai pegar o total das vendas e colocar o total das vendas aqui correspondente. O total das compras e o total dos salários. Ok? Vamos fazer o preenchimento. Então, dando continuidade, você faz o preenchimento aqui conforme aquele quadro anterior. O total das vendas, então você preencheu julho 25 mil, agosto 35, setembro 45,
outubro 50 mil, novembro 60 mil, dezembro 120 mil. O mesmo em relação às compras. Então nós temos 15 mil, julho 15 mil, agosto 25, setembro 35, outubro 30 mil, novembro 35, dezembro 60 mil. E a mesma coisa em relação aos salários. Então julho 15 mil, agosto 17, setembro 18, outubro 18, novembro 16 mil e dezembro 30 mil. Tá? O que você vai fazer agora? Você vai preencher aqui em relação às vendas, quanto que era em relação à vista, quantos por cento? 30 dias, 60 dias e 90 dias. O mesmo em relação às compras, né? Quanto foi à vista, 30 dias, 60 dias, 90 dias, e quanto foi os encargos, que era 90%. Bom, depois de ter preenchido aqui o total referente às vendas, às compras e os salários, você observou como foi a forma de recebimento. No comando da questão, a vista foi 10%, 30 dias 20%, 60 dias 30% e 90 dias 40%. Se você somar o percentual, vai dar 100%. Em relação às compras, 20% o pagamento foi à vista, 30% com 30 dias, 25% com 60 e mais 25% com 90 dias. E os encargos correspondem a 90%, conforme o comando da questão. O que você vai fazer agora? Você vai preencher agora conforme o percentual solicitado. E o próximo passo é simplesmente vocês calcularem os percentuais. Por exemplo, vamos lá, vendas. Julho, 25 mil, 10%, 2.500. Agosto, 35 mil, 3.500. E assim sucessivamente. 30 dias é 20%. Então eu dobrei, né? Porque antes era 10, foi para 20. Mas se você calcular 20% de 25 mil, dá 5 mil reais. 20% de 35 mil dá 7 mil. 60 dias é 30%, é só vocês pegarem o total, 25 mil vezes 30% dá 7.500. 35 mil vezes 30% dá 10.500 e assim sucessivamente. O cálculo agora é com 40%. Por exemplo, 25 mil, 40% dá 10 mil reais e assim sucessivamente. Em relação às compras, você vai calcular 20% à vista, 20% de 15 mil é 3 mil, 20% de 25 mil é 5 mil e assim até o final. 30 dias é 30% de 15 mil, dá 4.500. 30% de 25 mil, 7.500 e assim sucessivamente. 60 dias é 25%, então você vai pegar o 15 mil vezes 25% deu 3.715. Aqui é 25 mil, 25%, 6.250, assim até o final. E 90 dias é 25%, então basta repetir. E em relação aos salários, os encargos é 90%. Então 15 mil julho, 90%, dá 13.500. 17 mil, 90%, dá 15.300 e assim sucessivamente, até o final. Pessoal, o próximo passo agora é o fato gerador. Por exemplo, no mês de julho, a previsão é vender 25 mil, sendo que a vista é 2.500. Então nós temos aqui a vista, temos 30 dias, 60 dias e 90 dias. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão colocar os meses correspondentes. Por exemplo, a vista em julho é julho, correto? 30 dias, você vai colocar que mês? Você vai colocar agosto. Então, seguindo na horizontal, você tem julho, agosto, setembro, outubro. Né? Agosto, a vista é agosto. Né? A vista é no mesmo mês. Então, é agosto, setembro, outubro, novembro. Ok? Setembro à vista, setembro, 30 dias, outubro, 60 dias, novembro e 90 dias, dezembro. Então, assim sucessivamente. O mesmo em relação às compras. Por exemplo, a empresa vai comprar 15 mil e vai pagar à vista
20%. À vista no mês de julho é julho, então você tem julho, 30 dias agosto, 60 dias setembro e 90 dias outubro. Então você vai seguir a mesma lógica. Agosto, compras à vista, se você vai pagar 20% é agosto, né? É à vista, então é agosto, setembro, 30 dias, outubro, 60 dias e novembro, e assim sucessivamente. E no comando da questão, ele fala que o salário é pago no próprio mês e o encargo é no mês seguinte. Então, o salário de julho, o encargo é pago no mês seguinte, em agosto. Então, fica agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ok? Então, o quadro auxiliar nós vamos utilizar na hora de nós preenchermos o fluxo de caixa, tudo bem? Então, vamos para a próxima etapa. O que nós temos que prestar atenção é o fato gerador. Por exemplo, recebimentos. Então, por exemplo, quanto que a empresa vai receber em setembro proveniente de uma duplicata à vista? Então, você vai olhar aqui setembro e vai olhar aqui à vista. Setembro à vista, 4.500. Aí você vem para cá, ó, setembro, duplicata de 30 dias, R$7.000. E setembro, duplicata de 60 dias, R$7.500. Depois você vem para outubro, tá? Outubro à vista é 5.000. Aí você vem para cá, outubro 30 dias é 9.000. Aí você vem para cá, outubro 60 dias, 10.500 e finalmente aqui é outubro, tá? É outubro, duplicata de 90 dias, R$10.000. Então esse raciocínio você vai colocar aqui no fluxo de caixa. Então observe, quanto que a empresa vai receber à vista em setembro. Então à vista em setembro é 4.500, ok? Setembro, duplicata de 30 dias é 7.000. Setembro, duplicata de 60 dias é 7.500. Aí você vem para outubro. Outubro à vista é 5.000. Outubro, proveniente duplicata de 30 dias é 9.000. Outubro, duplicata de 60 dias é 10.500. E outubro, duplicata de 90 dias, R$10.000. Mesma coisa novembro. Novembro à vista, 6.000. Novembro, 30 dias. Novembro, 60 dias. E novembro, 90 dias. E a mesma coisa dezembro. Dezembro à vista. Dezembro, 30 dias. Dezembro 60 e dezembro 90. Como é que você puxa esses números? É nesse quadro anterior. Tá aqui, ó. Por exemplo, setembro à vista. Setembro, 30 dias. E aqui, setembro, 60 dias. Tá? Ele forma uma escadinha, já perceberam? Outubro à vista, tá aqui. Aí vocês vêm para cá, outubro 30 dias, vem para cá, outubro 60 dias e outubro 90 dias, né? Por exemplo, dezembro à vista é 12.000, dezembro duplicata de 30 dias é 12.000, dezembro duplicata de 60 e dezembro duplicata de 90. Então o que vale aqui é o fato gerador. O mesmo raciocínio que você faz o preenchimento das vendas, você faz em relação às compras, né? Por exemplo, setembro à vista é 7.000. Setembro, duplicata de 30 dias, 7.500. Setembro, duplicata de 60 dias, 3.750. Então, quando você vem aqui no quadro das compras, você puxa aqui, ok? Tá aqui, ó. Setembro à vista. Setembro, duplicata de 30 dias e setembro, duplicata de 60 dias. Esse aqui é o mês de outubro. Outubro à vista, outubro 30 dias, outubro 60, outubro 90. Mesma coisa novembro. Novembro à vista, novembro 30 dias, novembro 60, novembro 90 dias. Ah, mas de onde é que você tirou isso? É aqui do quadro de compras, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, novembro à vista, você vai olhar aqui,
Você vai olhar aqui novembro, 30 dias. Você vai olhar aqui novembro, 60 dias. E vai olhar aqui novembro, 90 dias. Ok? Em relação ao salário, você vai puxar no mês correto, né? Salário de setembro está aqui, 18 mil. Salário de outubro, novembro e dezembro. E os encargos, você vai puxar aqui, ó. Encargo de setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses valores você vai puxar aqui nos salários, tá vendo? Salário de setembro, outubro, novembro e dezembro. Encargos de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, é melhor você preencher primeiro aquele quadro auxiliar, né? Que são as vendas, as compras, os salários, os encargos. E depois vamos preencher os demais dados, beleza? Bom, pessoal, então vamos dar início ao preenchimento do fluxo de caixa. Aqui no comando da questão, ele está dizendo o seguinte, que a empresa teve um saldo de caixa no final de 31 de agosto de 40 mil reais. Então, o final de agosto, ele fechou com 40 mil. Significa que no início de setembro, ele começou com 40 mil. É por isso que o saldo inicial é 40 mil. 1º de setembro é o final de agosto, 40 mil reais. Ok? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora preencher alguns elementos que não foram preenchidos. A letra C está escrito, são previstos juros de aplicação financeira de R$ 3.000 em novembro e R$ 9.800 em dezembro. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai agora transcrever esses dados. Ok? Vamos repetir novamente. Nós temos aqui juros de aplicação financeira. Aí nós temos aqui juros de aplicação financeira. Então, R$ 3.000 em novembro e R$ 9.800 em dezembro. Ok? Então, a letra C já foi preenchido. Na letra D, a empresa prevê vender à vista. Quando a empresa vende, entra dinheiro. Então, ela vai vender equipamento ultrapassado em novembro por 5 mil. E no mês de dezembro por 40 mil. Então você vem aqui, ó, vendas de equipamentos à vista. Aí você vai aqui, 5 mil em novembro e 40 mil reais em dezembro, ok? Então você só vai transcrever os elementos que faltam. Né? A empresa paga seguros 2 mil reais. Então onde é que tem pagamento de seguros? Está aqui, seguros. Se ela paga todo mês, então você tem que colocar 2 mil, 2 mil, 2 mil e 2 mil. Ok? Muito bem. Aí nós temos aqui a letra D, B, C, D, E, F, já fizemos, né? Letra G. Em outubro, pagará o principal e os juros de um empréstimo obtido no primeiro quadrimestre no valor de 4 mil reais. Então, principal e juros. Então, você vem para cá. Tá aqui, ó, empréstimo, principal e juros. Aí você vem aqui, 4 mil reais no mês de outubro. Ok? 4 mil reais no mês de outubro. Tá lá. É a letra G, né? Pagará o principal 4 mil reais, tá? No mês de, tá lá, no mês de outubro, tá? Programou para outubro comprar mobiliários no valor de 8 mil, sendo que 50% pagamento em 30 dias e o restante para pagamento em 60 dias. Ora, então você vai aqui, compra de equipamentos. Tá aqui, ó, compra de equipamentos. Então você vem para cá. Ele programou para outubro, né? Então ele programou para outubro comprar equipamento de 8 mil, sendo que 50% é no mês seguinte. Tá aqui, 50% de 8 mil é 4 mil e o restante 50% vai ser no mês de dezembro, ok? O imposto de renda, vamos lá, imposto de renda é 5 mil em dezembro. Aí você vem aqui para o quadro, tá aqui, ó, imposto de renda, aí você vem para o quadro e 5 mil reais em dezembro. O que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o recebimento e somar os recebimentos, 4.500, 7 mil mais 7.500, dá 19 mil.
Então você vai pegar os recebimentos em outubro, 5 mais 9 mais 10.500 mais 10.000, 34.500. Então você vai fazer isso com novembro e dezembro. E vai fazer a mesma coisa com os pagamentos, né? Então você vai pegar todos os pagamentos, o dinheiro que saiu, 7.000, 7.500, 3.750, 18.000, mais 15.000, mais 2.000, e você vai colocar aqui o total de pagamentos. Vai fazer isso no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Ok? Tendo preenchido tudo isso, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o saldo inicial, né? Tá vendo aqui o número 1? Você vai pegar o saldo inicial de 40.000, mais o número 2, que é o total de recebimentos, menos o número 3, que é o total de pagamentos. Ok? Então você vai pegar 40.000, mais 19.000, menos 53.550. Vai dar 5.450. No comando da questão, ele fala bem aqui no início que foi determinado um saldo mínimo de caixa de R$5.000. Então você vem para cá e vai colocar saldo mínimo de caixa 5.000, 5.000, 5.000 e 5.000, que foi que a empresa determinou. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, o saldo final, que é o número 4, o total é o saldo inicial, mais o total de recebimentos, menos o total de pagamentos, que deu 5.450. O saldo mínimo de caixa era 5.000. Como 5.450 é maior do que 5.000, não precisa de financiamento. Você tem um saldo excedente de R$450. Agora observe o detalhe importante. O saldo final de caixa de setembro, ele é o mesmo saldo de caixa em outubro. Ok? Então você vai pegar esse saldo inicial, mais o total de recebimento, menos o total de pagamentos, deu 66.700. Então você acha que o saldo final é valor negativo. Ora, 26.750 é menor do que 5.000. Então, na verdade, nós vamos precisar de um financiamento de 31.750, que é os 26.750 que está negativo, mais os 5.000 que é o saldo mínimo de caixa. Então aqui há uma necessidade de financiamento de 31.750. Então esse saldo final de outubro, ele é o saldo inicial de novembro, menos 26.750. Então você vai pegar essa conta, mais o total de recebimento, menos o total de pagamentos, novamente deu negativo. É claro, se você tem uma entrada de 50.000 e você tem uma saída de quase 70.000, se no fluxo de caixa sai mais dinheiro do que entra, o resultado ele invariavelmente vai ser negativo. Então deu 44.450. Como o saldo mínimo de caixa estabelecido foi 5.000 e 44 está negativo, então você soma, vai precisar de um financiamento de 49.450. Esse saldo 44.000 negativo, ele vem para dezembro. Ok? Sempre é assim, tá, pessoal? O saldo final de um mês é o saldo inicial do mês subsequente. Então pega esse 44, embora a previsão seja de 106, começou mal, né? 44 negativo, você tem 94 de saídas, então você tem 31.800 negativo. O saldo mínimo era 5.000, então você soma. Então a gente observa aqui nesse fluxo de caixa um resultado negativo, porque a saída sempre tem sido maior do que as entradas. Tá? E o objetivo do fluxo de caixa é exatamente proporcional ao empresário essa visualização do que está acontecendo. Beleza? Então, reveja o vídeo várias vezes para que você possa entender como é que funciona o seu preenchimento. Um grande abraço.